A cada dia, eu ficava sabendo mais alguma coisa do planeta e dos planos da viagem do Príncipezinho. Mas isso ia acontecendo devagarzinho, cada vez que a gente ia conversando. E foi assim que no terceiro dia eu conheci a história dos baobás. E mais uma vez, isso aconteceu por causa do carneiro. Porque de uma hora para outra, o Príncipezinho me fez uma pergunta, cheio de dúvida. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade sim. Ah, que bom! Na hora, eu não entendi por que era tão importante os carneiros comerem arbustos. Mas daí o Príncipezinho completou. E por acaso, eles também comem baobás? Mas daí eu falei pro Príncipezinho que baobás não são arbustos. Eles são árvores grandes, maiores do que uma igreja. E mesmo que ele levasse uma manada de elefantes para o planeta, os elefantes não iam conseguir comer um único baobá. Daí, a ideia de levar elefantes fez o Príncipezinho dar uma risada. Ahá! Eu ia ter que colocar um elefante em cima do outro. Mas daí ele completou, com muita sabedoria. Antes de crescer, os baobás são pequenos. É verdade, mas por que é que você quer que os carneiros comam os baobás pequenos? Ué, e por que não seria? Ele me respondeu como se isso fosse uma coisa óbvia. E eu precisei pensar muito para conseguir compreender sozinho o que ele tinha dito. É que no planeta do Príncipezinho, aliás, como em todos os planetas, tem plantas boas e plantas daninhas. E por isso tem sementes boas e sementes daninhas. Só que as sementes não aparecem. Elas ficam dormindo lá embaixo da terra até que uma decida despertar. Então ela se espreguiça e coloca um galinho pequenininho para fora da terra em direção ao sol. Se ele for o galho de uma linda roseira ou de um suculento rabanete, a gente pode deixar que ele cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta daninha, é preciso arrancar logo, assim que a gente reconhece. E lá no planeta do Príncipezinho tinham sementes muito daninhas, as sementes de baobá. O solo daquele planeta estava infestado, e se a gente demorar muito para reconhecer um baobá, a gente não consegue mais se livrar dele. Ele atravanca o planeta inteirinho e perfura tudo com aquelas raízes enormes. E ainda, se o planeta for pequeno e tiver muitos baobás, o planeta pode rachar no meio. É tudo uma questão de hábito, me disse então o Príncipezinho. Quando a gente acaba de escovar o dente de manhã, tem que fazer a higiene do planeta. Então, a gente precisa arrancar os baobás assim que eles ficam diferentes das roseiras, porque eles se parecem muito quando são pequenos. Sabe, é um trabalho meio sem graça, mas não é difícil de fazer. Então um dia, ele me disse para tentar fazer um desenho que explicasse para as crianças essa questão tão importante. Se algum dia eles tiverem que viajar, o Príncipezinho me disse, isso pode ser útil para elas. Às vezes, não tem problema deixar um trabalho para o dia seguinte. Mas quando se trata de um baobá, se a gente deixar para depois, pode ser uma catástrofe. Eu conheci um planeta que era habitado por um homem muito preguiçoso e ele tinha deixado 3 arbustos de baobá crescerem durante alguns dias a mais. E conforme o Príncipezinho ia me explicando, eu tentei desenhar o planeta.
Sabe, eu não gosto que os meus desenhos fiquem muito catastróficos. Mas acontece que essa história dos baobás é tão desconhecida e o risco que eles representam para quem se perder num asteroide é tão grande que dessa vez eu fiz uma exceção. E eu fiz um desenho que dizia: crianças, cuidado com os baobás! E foi para avisar os meus amigos desse perigo tão ameaçador que eu caprichei no desenho. Eu acho que valeu a pena. Talvez alguém pergunte: por que é que nesse seu livro não tem outros desenhos tão elaborados quanto esses desenhos de baobás? E a resposta que eu dou é simples. Eu tentei, mas eu não consegui. Na hora que eu desenhei os baobás, eu só queria dar esse recado com muita urgência.